Mozart Benedito! Que prazer ter você aqui, Mozart. Tudo bem, Mozart? Mozart. Como é que apareceu esse Mozart? Olha, minha terra tinha 2.000 habitantes quando eu era criança. Teve um dia que eu estava jogando futebol, entre o juiz e os dois times, nós éramos 4, só que cada um escrito de um jeito. Ah, é? 4 Mozart? 4 Mozart? Nossa cidade desse tamanho, eu não sei. Meu pai morava na roça. De Mozart? Meu pai morava na roça, ele mudou, ele gostava de moda de viola e tal, mas quando ele mudou para a cidade, tinha um cara muito culto lá, que tinha um filho chamado Mozart, ele pôs meu nome e homenagem ao filho dele. Ficou o primeiro Mas será que amigo. o filho dele era Mozart de Mozart? Não, apropriou para Mozart? Não, aí é erro do escrivão. O escrivão lá nunca escreveu o nome certo. Essa coisa do escrivão do interior, cada um escrevia de um jeito, né? Então, esses 4 Mozart que tinha no meu time de futebol lá, um escrevia normal, como o alemão, o outro escrevia M-O-Z-A-R, 2 M-O-Z-A-R e eu desse jeito. Mozart Benedito. Você falou da cidade? Qual que cidade que é? Nova Resende, sul de Minas. Nova Resende, sul de Minas. Eu mudei para cá com 16 anos, depois morei em Brasília, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, mas eu saí de casa quando eu completei 16 anos. Quando é que você soube, quando é que você tomou contato com a história deste personagem maravilhoso, fantástico? Lá em Minas ainda, quando eu era criança, lá... Já morou em Minas, inclusive, não? Uma época. Também. Ele teve em Juiz de Fora, Belo Horizonte, tudo, mas ele ficou lá muito pouco tempo. Mas é que a fama dele era Aqui de São em São Paulo mesmo. mesmo. Ele é um ladrão mais famoso da Pauliceia. Mas lá já tinha, quando eu ia xingar alguém de ladrão, já xingava de Meneghete. Ah, Meneghete! E aqui em São Paulo, quando eu vim para cá, tinha aquelas lendas, né? Eu trabalhar no escritório de contabilidade, o pessoal contava que o Meneghete pulava, ele tinha mola no pé, então ele estava fugindo da polícia, estava em cima de uma casa, quando ele cercava a casa, ele pulava de cima, batia com as molas no meio da rua, caía na casa do lado seguinte. Então, tipo aquele pula-pula. Então tinha todas essas lendas, e além disso, aí eu comecei a ouvir também aqui que ele era o cara que roubava só de rico, que era verdade, né? Depois ele dizia que eu nunca roubei um pobre. Só roubei rico e sempre joias que só servem para alimentar a vaidade dele. Olha. Então, não era violento. Agora me fala um pouco. Ele é um ladrão lírico, né? Um ladrão poético, romântico. Eu até comparo ele assim só com uma figura da literatura francesa. Lá na literatura francesa tem o Arsène Lupin, que é traduzido como ladrão de casaca no Brasil. Só que ele era um personagem de ficção. O Meneghete era real. Ele não era violento, era cordial. Nunca roubou pobre, tinha isso, e teve várias lendas sobre ele dar coisas para pobre, então ficou conhecido como uma espécie de Robin Hood. Agora, ele era italiano, vamos falar um pouquinho da história, da origem dele. Ele era italiano mesmo, legítimo, nasceu em Pisa. Pisa, ele tem aquela torre assim. Eu quero dizer, minha vida... Já nasceu torta. Ele comparava a vida dele, ele se comparava com a torre de Pisa, sempre que era inclinado, querendo cair. Né? É o Gino Amleto, né? Gino Amleto Meneghetti. Ele veio para o Brasil por quê? Quando? Ele lá já na Itália, desde criança, ele já começou, ele era muito revoltado por ser pobre e vendo aquele monte de casas de ricos e tudo, ele tendo que comer peixe e arroz, é o que ele tinha para comer, o marisco, na beira do Rio Arno. O pai dele trabalhador, o avô trabalhador. Então, quando criança, ele começou a roubar em chacrinhas, assim, tudo. E numa briga de criança... Roubar uma galinha aqui, roubar uns ovos ali, umas coisinhas para... Aí, numa briga de criança, lá de grupo de criança, brigaram as crianças pobres contra um grupo de riquinhos e tal. Aí eles foram presos. Podia se prender criança na época. Se prendia criança naquele tempo. E os pais dos ricos pagaram as fianças. E saíram os riquinhos da cadeia. E os pobres ficavam lá. Ele ficou indignado com isso. Assim, ele já ficou uns dias preso lá, mas ficou indignado, porque começou a alimentar. Mas lá ele já conheceu um cara que era um ladrãozinho, um moleque já meio manjado ali. E ele começou a se enturmar com ele. E aquela história, o cara aprendeu a roubar mais na cadeia mesmo. Então, e aí ele foi crescendo lá com isso, e quando ele já estava adulto, ele já tinha já era famoso lá em Pisa. Já tinha roubado várias vezes, tinha sido preso várias vezes, tinha fugido de cadeia várias vezes, então ele resolveu se mandar. Ele tinha parentes aqui em São Paulo. Ele resolveu fugir, veio fugir para o Brasil, é claro. Aliás, nós somos um destino. Claro. Tem muito filme americano, muitas vezes você fala, vou roubar o dinheiro aí, fujo para o Brasil. E nós estamos aí com um italiano aí também, que está dando mau problema. O Battisti, né? Sim, mas a história é mal contada. É outra questão, outra questão. Não, mas aqui é o asilo, né? É o asilo dos
O Meneghetti, ele chegou a trabalhar, chegou a ter profissões? Chegou. Não, ele era serralheiro, ele chegou... Serralheiro. E aqui, quando ele chegou, ele foi trabalhar na fábrica de chocolates Falk. Ah, é? Naquela Falk. Casa Falk. Justamente. E só que ele viu que ele trabalhando, ele não ganhava nem para se sustentar. Quem está acostumado com a... Aí ele largou mão, começou primeiro, conhecia uns contrabandistas de revólver, ele começou a vender armas contrabandeadas, que na verdade era uma arma roubada. Os caras foi preso. Aí teve a primeira prisão dele em São Paulo, foi por causa disso. E aí, e foi uma prisão famosa, e foi a primeira fuga famosa dele também, porque puseram ele num poço, aquela coisa que parece coisa de filme. Um poço fundo, cimentado dos dois lados e grade em cima. E ele fugiu? E ele pelado, lá embaixo. Gente. E ele subiu com os dois pés, porque ele era muito hábil, com os dois pés de cada lado. Como eles achavam que ninguém ia conseguir lá em cima, uma das grades... Muito alto. Uma das grades estava meio fraca. Ele conseguiu tirar uma e passou esfolando o corpo, tudo deixou sangue lá e saiu pelado para a rua, de madrugada. Uma fuga espetacular. Espetacular. Aí ficou famoso aqui também. Lenda, né? Uma lenda. Aí foi o começo da lenda dele aqui. Aí foi... Ele era um anarquista. Era anarquista. Mas você acha que ele era anarquista por convicção mesmo? Quer dizer, ele tinha essa coisa ou era um anarquista mais, vamos dizer, mais solto, assim, mais... Não, ele era culto, ele leu muito. Ele era culto? Ele leu muito, ele declamava Dante Alighieri, assim, uma boa, tudo. E ele era muito culto e teve dois filhos, um chamava Lenine e o outro Espartaco. Espartaco. Lenine e Espartaco. Ele tinha uma admiração muito grande pelo Espartaco, porque é o cara que se revoltou contra a escravidão. Ele se considerava um escravo do capitalismo também, assim, uma coisa... Mas ele tinha esse embasamento político. Não era brincadeira, não. Ele tinha essa convicção e um ódio ao capitalismo e à burguesia, assim, incrível. Só que esse ódio nunca transformou em violência. Agora, quer dizer, a gente poderia imaginar, vamos dizer, que ele parte para esse lado, vamos dizer, de ser um ladrão, porque ele sempre achou, quer dizer, que ele trabalhando como serralheiro, ele sempre seria explorado pelo sistema capitalista, ele nunca ia conseguir nada. Tem isso? Tem isso. Ele achava que ele nunca ia conseguir nem ter uma vida digna assim, porque o salário era muito baixo. Imagina, ele chegou aqui em São Paulo em 1913, não existiam nem leis trabalhistas. Sim, isso é importante. Não havia a menor segurança, quer dizer, não tinha 13º, não tinha férias, não tinha INSS, descanso, não tinha nada. O cara trabalhava mesmo. É uma vida quase de escravo. E aí ele já veio da Itália, que era um país desfacelado também. Ele nasceu numa época que a Itália, quando ele nasceu, a Itália tinha se unificado há pouco tempo, estava em transformação. Mal de situação, né? Então ele já veio fugindo da miséria. Chega aqui, vai trabalhar vivendo miseravelmente, ele não se dispõe a isso.